A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos, número 3, versos 3 e 4, que diz: Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Estamos diante de mais um salmo, e nesse salmo nós vamos ver, esse salmo é uma oração onde Davi, é uma oração de confiança e paz, em Deus. Davi ele escreveu esse salmo quando ele fugia, de seu filho Absalão, que tomou ali o trono de Israel. Então nós vamos ver nesses versos que ele ensina que mesmo diante de grandes perigos, de pessoas que dizem que Deus não vai ajudar, podemos descansar sabendo que o Senhor protege e dá a vitória, né? Todas as vezes, muitos estão ao redor dizendo que não é possível, que não vai dar, né? Mas Davi também estava vivendo essa situação, passando por esse processo. Mas o que importa ali era a confiança, em Deus, confiança que ele tinha no Todo-Poderoso. Quando Davi, o contexto da dor e da fuga ali de Davi, mediante a traição ali em família, onde ele foi obrigado a sair de Jerusalém, porque o seu próprio filho ali, o Absalão, virou o povo contra ele para roubar o reino. Toda essa situação gerou ali, de muitos começaram a zombar, os inimigos começaram a zombar de Davi, e muitas pessoas diziam que nem Deus poderia salvar o rei, achando que ele estava sendo castigado por seus erros do passado. Isso é muito comum, as pessoas acharem que uma pessoa está passando por um processo, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, um problema de saúde, como nós falamos nos devocionais do livro de Jó, muitos atribuem toda essa situação ao passado, que Deus está punindo, enfim. Eu acredito que o Senhor, do nosso passado, ele não, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, ele já não lembra mais do nosso passado, é jogado no mar de esquecimento, e o único que tem o intuito de ficar lembrando o passado é o inimigo, é Satanás, que quer fazer, essa pessoa parar. Então muitos zombavam ali de Davi, quando nós vemos nos versículos, ele diz aqui: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido muito, se levanta contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas Davi, ele vai no verso 3 e 4, ele fala: Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Então, Davi, ele tem a certeza que o Senhor lhe ouve a voz dele, mesmo em fuga, mesmo em situações difíceis, ele confia em Deus. Ele tem Deus como um escudo. Davi ele não olha apenas para os problemas, mas ele lembra que Deus é o seu escudo protetor. E quem o faz ergue a cabeça de novo. Então, ele tem Deus como um escudo. Ele não está lembrando apenas do problema, mas ele lembra que Deus é o escudo protetor. É interessante que ele fala, sobre o sono tranquilo, mesmo cercado ali, por milhares, no verso número 5 ele diz: Eu me deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Então, Davi está dizendo aqui, que além do Senhor ser o escudo, pelo Senhor ser o escudo dele, ele dorme tranquilo. Mesmo cercado por milhares de inimigos, Davi ele consegue deitar, dormir e acordar em paz, porque sabe que é Deus que sustenta a sua vida. Isso também serve para cada um de nós. Se nós confiamos em Deus como escudo protetor, nós precisamos confiar nele, nós precisamos deitar e dormir tranquilo. Quantas pessoas não dormiram, nessa última noite, na noite passada, até mesmo porque estão preocupados com seus problemas, com as ameaças, com tantas coisas. Nós devemos colocar diante do Senhor
toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, deitar e saber que Ele está cuidando, seja um parente, seja um filho que está afastado, um filho que está na rua, né? Nós devemos confiar no Senhor, que Ele é o escudo protetor, né? Ele não tem medo. Lá ele diz no versículo no verso 6, não tenho medo de milhares que me cercam, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios, a salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o seu povo. Né? Nós vamos ver que já nesses versos, nós vamos ver um clima de vitória, né? O pedido de ajuda. Davi ele pede que Deus ele se levante e ponha o fim à maldade dos seus adversários. Né? A certeza final, o salmista ele termina com uma grande verdade. A salvação e o livramento pertencem somente a Deus. E a sua bênção está sobre o seu povo. Que nós possamos também ter confiado, da mesma forma que Davi confiou, deitar e dormir, descansar e saber que o Senhor, né, a salvação vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. Somente Ele pode livrar o seu povo, somente Ele pode nos livrar. Então, que nesse dia você também receba, né, essa palavra e tome posse dela. Não fique ansioso, fique preocupado, mas coloque diante do Senhor. Tenha certeza que Ele é o escudo protetor e deite, dorme, descansa. E o Senhor com certeza já está falando com você nesse dia. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.